Muito bem, pessoal. Vamos a um vídeo de quê, cara? De história, provinha da URGS de 2023. Quem fala com vocês aqui é o professor Santos Champinho, do cursinho Métodos de Cachoeirinha. Vamos lá, vem comigo. Questão 32 de 2023 da prova de História da URGS. Leia o segmento abaixo. Bom, lembra, né? Vai ter várias questões com essa mesma frase. Na época de Maomé, o judaísmo e o cristianismo já estavam presentes e bem estabelecidos. Sim, primeiro vem o judaísmo, depois vem o cristianismo e posterior aos dois vem, então, né, a época de Maomé, então, seu islamismo com o muçulmanismo. O profeta referia-se a uma revelação comum, que ele vinha contemplar e retificar por meio do Alcorão uma mensagem de Deus. Então, teoricamente, que ele escreveu o Alcorão dizendo que Deus disse para ele que estava errado o judaísmo e o cristianismo, que os muçulmanos, né, o islamismo, seria a religião perfeita. Para os muçulmanos, judeus e cristãos eram crentes parciais. Acreditavam em Deus, mas faltava algo, né? Incompletos, inacabados, que haviam recebido uma parte da revelação. A outra parte, quem sabia, era Maomé. Para os cristãos, os judeus desempenhavam um papel semelhante e eram, por assim dizer, protegidos pelas mesmas razões, embora de maneira geralmente menos tolerante. Então, teoricamente, os cristãos já não se fechavam muito com os judeus, lembrando do judaísmo, lembrando de Judas Iscariotes e assim por diante, né? Tá. Em compensação, consideravam o Islã, que é a religião, então, né, de Maomé, o Islã, como um desvio, uma heresia, uma perversão da religião revelada ou mesmo paganismo. Cara, tipo assim, ó, o cristão tolerava o judeu tolerava o cristão, o muçulmano tolerava o judeu cristão, mas o cristão não tolerava o muçulmano. Sem chances. Esse cara aí é um pagão, é um herege, temos que queimar na fogueira esse rapaz, né? Outra diferença, o jihad prega a conquista, então os muçulmanos vão tentar conquistar mais terras para propagar a palavra de Deus, na visão deles. A Guerra Santa, certo? A reconquista. As cruzadas, então, propagavam a reconquista. Como assim reconquista? Reconquistar a Terra Santa, a Terra Prometida. Que Terra Prometida é essa? Jerusalém. Beleza? Então, sobre as relações entre as três religiões monoteístas, citadas no trecho acima, só para recordar, monoteísta, apenas um Deus. Considere as afirmações abaixo, aqui do ladinho. Opa, é do outro lado. Eu sempre troco, cara. Aqui, deixa eu ver, para lá. Aqui, muito bem, para cá. Muito bem. As cruzadas diferenciam-se da ideia da reconquista. As cruzadas são a própria reconquista. Por quê? Quando ocorreu que os muçulmanos ganharam muito poder e ameaçavam demais o domínio do Papa na Europa, o Papa Urbano II fez um concílio, deixa eu achar aqui, o concílio de Clermont de 1095, convocando todos os cristãos possíveis e imagináveis a reconquistar Jerusalém, tirar Jerusalém da mão daqueles infiéis, daqueles hereges. Então, teoricamente, voltando aqui à imagem, a uma está errada, porque as cruzadas foram a própria reconquista, tá? Então aqui, no caso, a número 1 podemos eliminar a letra A, a letra D e a letra E. Show de bola até aí, tá? Também tu pode imaginar que a reconquista foi uma batalha que ocorreu ali na Península Ibérica entre os reinos de Castela, Aragão e Navarra contra o povo muçulmano que estava naquela região. Mas, nesse caso, aqui a gente está falando sobre cruzadas, e essa ideia de expulsar os muçulmanos, então, é a mesma jogada, expulsar os muçulmanos das terras. Muito bem. As convocações papais contra os muçulmanos, na época em que viveu Maomé, no século VII da era cristã, tornaram-se comuns por causa da expansão islâmica. Sabia que não foi o Papa que convocou? Por quê? Olha só. Olhando aqui, essa expansão, tudo que está pintado aqui em... Deixa eu mostrar vocês aqui, ó. O que eu estou pintando aqui em laranja, tudo isso aqui é a expansão muçulmana até a Península Ibérica, onde se encontra Portugal e Espanha. E os muçulmanos, iam atacar a França, invadir a terra sagrada da França, onde tem o quê? Tem o pão embaixo do sovaco, né? Um fedor desgraçado e a Torre Eiffel. Só que nessa fase, em 700 e poucos depois de Cristo, tinha nessa região um reino chamado Merovingio, né, a dinastia Merovingia, em que os reis eram meio banana. E quem dominava era o Senhor do Paço, nesse caso um cara chamado Carlos Martel, certo? E esse Carlos Martel vai reunir o seu exército
para gerar uma batalha contra os muçulmanos em Poitiers, em 732 d.C. E ele vence a batalha. Cara, se ele não tivesse vencido a batalha, os muçulmanos teriam invadido a França, tomado toda a região cristã, e talvez hoje nós fôssemos muçulmanos, com várias ideias diferentes, uma cultura bem diferente do que a gente vive hoje aqui no Brasil, digamos. Temos muçulmanos aqui? Temos, com certeza. Mas a grande maioria é cristão, certo? Com algumas outras religiões também nessa jogada, mas com o cunho dessa religião, não o cunho muçulmano. Teoricamente, que essa batalha selou essa invasão muçulmana em relação à França e se restringiram à Península Ibérica, e não foi o Papa que convocou, foi Carlos Martel para defender Paris. Então a 2 também está errada. Pô, cara, se a 1 e a 2 estão erradas, espero eu que só sobre a 3. Vamos ler a 3. As acusações de heresia, perversão ou paganismo dos muçulmanos, feitas pelos cristãos, foram argumentos usados para justificar as cruzadas. Com certeza, o nosso amigo, o Papa Urbano II, diz o seguinte: vamos atacar esses hereges. Hereges, eles são pessoas do mal, são do mal. Esses caras aqui não tomam banho. O europeu pensou: pô, eu também tomo banho. Tá, então não tomam banho. É porque eles não creem no nosso Deus, especificamente. Eles têm outro livro sagrado, outra ideia, e estão invadindo a gente, vão acabar. Então vamos atacá-los lá em Jerusalém para sufocar os caras na largada, na base deles. Essa é a ideia, então, que o nosso amigo, o Papa Urbano II, teve de tentar sufocar essa expansão muçulmana pela Europa. Lembrando que hoje em dia já temos muitos muçulmanos morando na Europa, né, devido à migração, saindo de muitas batalhas e guerras, muitos sofrimentos naquela região ali da Península Arábica e também do Oriente Médio, migrando para a Europa. Beleza, é isso que acontece. Então aqui, o que acontece? Já teve uma outra invasão muçulmana, não digo que agora é invasão, agora é migração, né? Mas já teve uma outra invasão muçulmana na Europa, que foi contida pelo Carlos Martel, e depois, quando, passado aí 300 anos mais ou menos, o Papa Urbano II sentiu que ia sofrer de novo, ele resolve convocar todos os cristãos da Europa para atacarem e retomarem Jerusalém, que é a terra prometida. Certo, pessoal? Então a 3 está correta, podemos marcar a letra C de chambinho e finish. Mais uma questão de história resolvida para vocês aqui do Cursinho Métodos. Beleza, pessoal? Bom, se vocês gostaram do vídeo, cara, curte aí, se inscreve no canal, me segue também no Instagram e TikTok para mais vídeos de química, física, matemática, biologia e o que seja. Pessoal, um beijo, abraço então e até a próxima. Isso aí, tchau, tchau.